Vamos ouvir então o senador Eduardo Braga trazendo aqui a opinião dele, a visão dele como senador da República em relação a essa medida que acaba ferindo de morte aí a Zona Franca de Manaus. Vamos lá. Para o Sudeste, o discurso de que baixou 25% o IPI é um discurso eleitoreiro, em que pese o pãozinho da padaria não tenha reduzido com os 25% a menos de IPI, em que pese a geladeira, o fogão, os bens de eletrodoméstico, que segundo Paulo Guedes era a justificativa para baixar o IPI, não baixou R$1. R$1. Mas o que aconteceu de verdade foi isso. Na cabeça dos assessores e do próprio presidente, ele fez a conta. Quantos eleitores tem no Sudeste brasileiro? E um efeito psicológico, né? E o efeito psicológico de baixar o imposto. Que não chegou no consumidor e a Concefaz fez esse alerta, porque atinge o fundo de estados e municípios. Né? Aí é a segunda maldade, né? É a segunda maldade. A primeira maldade é contra a Zona Franca. Por quê? Porque está todo mundo fazendo conta, Rosiane. Eu sentei com o pessoal da Honda, eles estão assustados. Eu sentei com o pessoal do setor eletroeletrônica, eles estão assustados, fazendo contas. Eu sentei com o setor de placas de circuito impresso, eles estão assustados, fazendo contas. E isso pode, num futuro muito mais próximo do que as pessoas imaginam, começa-se a discutir um plano de demissão em massa no Distrito Industrial. Então, essa é a primeira grande perversidade desse decreto. A segunda grande perversidade é que o IPI compõe 50% do fundo de participação dos estados e 50% do fundo de participação dos municípios. Mas eu repito, o pãozinho não baixou de preço, a gasolina não baixou de preço, o óleo diesel não baixou de preço, a botija de gás não baixou de preço e o pessoal do Sudeste, essa redução que ele deu de IPI virou o quê? Lucro no bolso dos empresários. Isso não virou benefício para o povo do Sudeste ou para o povo brasileiro. Portanto, podia sim ter baixado os 25% para todo o país e excepcionalizado os produtos com processo produtivo básico, que eram ganha-ganha para todos. Mas eu tendo a dizer que foi o discurso eleitoreiro olhando para a eleição de 2022 que acabou fazendo com que o bom senso não prevalecesse. Muito bem, Rose. Está aí o que disse o senador Eduardo Braga no meio da nossa entrevista na coluna de política ontem, aqui no Band News Manaus. Você tinha trazido já essa informação na sua fala, mas eu acho que era muito importante a gente trazer a explicação do senador Eduardo Braga, né, em relação a esse entendimento dele. Quer comentar ou a gente avança? Eu queria comentar, mas já do lado político. E também recomendar a entrevista, ela está no YouTube da Band News, como está também a entrevista do senador Omar Aziz, foi muito importante, a dele, a do Wilson Périco, o material com o professor Marcelo Serafim. A gente tem muita coisa aí sobre essa questão do IPI no nosso canal do YouTube. Vale a pena conferir.